Altura dessa, né, Arão? Chique, né? Chique. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Arão. Feliz 2024 para você. Vamos lá com mais um ponto de vista, o primeiro ponto de vista ao vivo aqui nos Estúdios da Cultura deste 2024. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes. Muito feliz em estar de volta depois de alguns dias aí de folga, de descanso, né? Que seja um bom ano para todos nós, agora a partir de hoje, então, às sextas-feiras ao vivo aqui contigo. Muito bem, depois de férias e turismo, vamos falar de turismo, então? Vamos falar de turismo, né? Vamos lá, o que você tem para falar sobre turismo aqui no nosso estado, Arão? Olha, Odair, é momento em que a gente tem aí uma movimentação bastante intensa de turistas em Santa Catarina, inclusive os números têm mostrado de que houve uma melhora nessa temporada se comparada na temporada passada, cerca aí de 15% de crescimento, principalmente no movimento do litoral. Já sabemos que Santa Catarina é um estado que o turismo não fica mais apenas no litoral, agora já existe a interiorização do nosso turismo, né? Hoje já muitas pessoas, inclusive, buscando a serra, buscando a região do oeste, buscando as barragens que também são muito fortes no nosso estado, lá na região do oeste, Piratuba, Peritiba, também regiões que são muito movimentadas. Aqui na nossa região, o Vale do Itajaí sempre teve, inclusive, a vantagem de estar muito próximo do litoral, então muitos turistas que vêm para o litoral catarinense acabam dando uma puxadinha até o Vale do Itajaí para conhecer um pouquinho da nossa pequena Europa brasileira. Festa Pomerana, eu estive inclusive na semana passada na Festa Pomerana, muitos e muitos turistas transitando por ali. Agora é evidente, nós temos vários desafios e desafios que ficam escancarados num momento como esse em que o nosso estado recebe tantas e tantas pessoas de fora. E o presidente da Fiesc, Odair, falou dias atrás sobre 2 pontos que são fundamentais, que são importantes, mas eu elenquei aqui 6 pontos para a gente conversar um pouquinho ao longo do nosso ponto de vista. 2 deles ditos pelo presidente da Fiesc, que são os 2 primeiros pontos que eu quero tratar, que fala justamente sobre a questão das estradas, que nós falamos com muita frequência aqui no nosso ponto de vista. Nós temos um problema muito sério em relação às rodovias do estado de Santa Catarina, não apenas a rodovia federal, não apenas a BR-101 e a BR-470, que principalmente nos pega aqui, né? Mas também as rodovias estaduais, né? E as ligações intermunicipais. Nós precisamos avançar e avançar muito nisso. Nós temos um problema seríssimo de mobilidade. Nós temos em Navegantes hoje o nosso principal aeroporto da região. No entanto, o deslocamento, por exemplo, de Navegantes para Balneário Camboriú, eu fiz um dia esse trajeto ali entre Natal e Ano Novo, eu levei quase 3 horas para fazer Navegantes, Balneário Camboriú, que são cidades muito próximas, que normalmente você faz em 15, 20 minutos. Então, realmente há um problema muito sério de mobilidade e o investimento nas estradas, ele traz melhorias para o turismo, para o setor turístico, que movimenta muito a economia de Santa Catarina. E o segundo ponto que o presidente da Fiesc nos traz é um ponto bastante polêmico e que nós precisamos priorizar. E a impressão que nos dá é que Santa Catarina não trata esse assunto como prioridade, que é a questão do saneamento. Odair, é assustador a quantidade de pessoas que foram para o litoral catarinense nessa temporada e que contraíram alguma virose. É realmente assustador. A gente sabe que isso acontece com muita frequência nas altas temporadas, mas nesse ano em especial me chamou muita atenção, até por amigos, por familiares. Eu me livrei, né? Mas muitos amigos e muitos familiares que foram para o litoral esse ano contraíram algum tipo de virose e a gente percebe agora, por exemplo, nas unidades de saúde lá de Ascurra, né, pegando um pouquinho para o meu lado de prefeito, a quantidade de pessoas que têm ido na unidade de saúde por conta de viroses, muito relacionado à questão de saneamento básico. Então nós precisamos avançar e a Fiesc traz esses 2 pontos como prioridades, as estradas catarinenses e a questão do saneamento básico. Não tenha dúvida, né? As estradas é um ponto muito importante, não só para a questão turística, mas para a questão logística do nosso estado aqui. Vamos pegar o acesso aqui, um acesso fantástico que nós teríamos a Rio Negrinho. Consegue ir a Rio Negrinho? Até consegue, mas com dificuldade. Com dificuldade, né? E depois que
o acesso ali foi comprometido pelas chuvas. Claro, teve as chuvas aí que envolveram essa situação, mas tem muita falta de manutenção e investimento, e saneamento básico nem se fala. Nosso estado aqui realmente tem esse pontinho, né? Um estado maravilhoso, fantástico, tem tudo de bom, mas a questão do saneamento fica devendo. Tem a questão de mão de obra qualificada, que é uma situação complicadíssima, né, para as empresas, sejam elas de qualquer atividade, ramo de atividade, né, Arão? Com certeza, Odair. A gente trata muito sobre questão de mão de obra qualificada para a indústria, para o comércio, e também é o ponto que foi abordado, né, pelos donos de bares, restaurantes e similares ao longo de uma pesquisa que foi feita pela associação deles aqui em Santa Catarina. Hoje o maior desafio que eles têm não é o preço do aluguel, não é a questão dos insumos. O maior problema, a maior dificuldade desses empreendedores está na mão de obra qualificada. É interessante que na pesquisa eles inclusive tratam sobre segurança pública, que é o tema da nossa enquete de hoje. E os empreendedores desses ramos, eles dizem, não é a segurança pública o nosso problema maior. O nosso problema maior está na mão de obra qualificada. E de fato você percebe em restaurantes, em bares, mesmo em supermercados, no litoral, a dificuldade que eles têm em dar um atendimento para a quantidade de pessoas que circulam nesses estabelecimentos, muito por falta de mão de obra. Então Santa Catarina vai ter que começar também a trazer esse assunto para o debate, para o radar. O que nós vamos fazer, né? Nós já estamos vivendo algo muito semelhante com os países desenvolvidos lá da Europa, que tem um problema seríssimo de falta de mão de obra. A mesma coisa está acontecendo aqui, está acontecendo na indústria. Isso é só a gente perceber aí nas grandes empresas da nossa região. Com qualquer empresário que você conversar, ele vai dizer, não, eu não tenho mais mão de obra, né? Na prefeitura a gente sente isso, a gente não tem mais mão de obra na prefeitura para alguns serviços. E o mesmo acontecendo então nessa questão dos bares, restaurantes e similares, algo que os empreendedores têm falado bastante. E ao mesmo tempo que o Estado, ele é um Estado de progresso, que oferece muita oportunidade e atrai com isso muita gente de outros estados, acabam vindo para cá pessoas também, muitas vezes sem qualificação, que chegam aqui, não tem, né, em busca de oportunidade, mas aí como não tem qualificação, não tem oportunidade, e isso gera um efeito inverso na questão social, que aí também é um outro desafio que o Estado precisa enfrentar. E aí tem uma outra questão aqui, infraestruturas nos pontos com maior fluxo de turistas. Nós também estamos muito atrasados em relação a isso. Quem já teve a oportunidade de sair de Santa Catarina para fazer viagens, seja para o Nordeste mesmo brasileiro, né, que a gente tem lá praias muito movimentadas, ou mesmo para fora do país, percebe o quanto Santa Catarina está atrasada em relação à infraestrutura. Nós não temos minimamente, por exemplo, banheiros em locais públicos. Eu dei uma passada em Balneário Camboriú, fiquei alguns dias lá. Balneário Camboriú hoje é a praia mais movimentada de Santa Catarina. É uma praia que gera ali um movimento econômico gigantesco para o estado e tem uma arrecadação muito alta. Você hoje não tem banheiros públicos na orla. Eles colocaram aqueles banheiros de container, uns modernos lá, que você aperta um botão e ele limpa, é autolimpante, enfim. Só que o tempo todo estragado. Por quê? Porque não aguenta o fluxo. Então, minimamente, nós não temos uma infraestrutura básica para receber esses turistas. Eu, por exemplo, eu gosto de ir para a praia, mas eu não gosto de entrar no mar, né? Eu gosto de chegar na praia, de sentar na areia, junto com os meus amigos, ficar batendo papo, tomando uma cervejinha, né? Então, esse é o meu jeito de fazer turismo, né? É consumir algo ali no restaurante, e falta essa infraestrutura hoje nas praias, falta essa infraestrutura nos pontos turísticos mais movimentados. Então, Santa Catarina também tem que avançar, e avançar muito nesse sentido. Pois é, o turista que nunca veio a Santa Catarina, vem para cá, leva 3 horas, vem no aeroporto, leva 3 horas para chegar em Balneário Camboriú, chega lá, pega... toda a família pega virose, não tem banheiro na praia, não tem espaço, dentro de Balneário Camboriú não anda, não sei se volta depois, né? Ou qual é a imagem que leva. E custos altíssimos, né? A gente sabe que o ticket médio lá em Balneário Camboriú está muito alto. Você vai num restaurante, você vai num bar, você paga caro, você paga muito caro. Então, será que a gente está conseguindo entregar toda a fama que Santa Catarina tem
e o custo que um turismo em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina tem, fica o questionamento. Outra questão importante para a gente discutir aqui é a questão das drogas. Exatamente, Odair, até trouxe esses 2 pontos aqui, né? A gente pode discutir até juntos os 2 pontos, que é a questão de usuários de drogas e também a situação, as pessoas em situação de rua, né? A gente tem percebido um aumento significativo aqui em Santa Catarina de pessoas usando drogas em locais públicos. Se antes se escondiam em cantinhos da praia, né? A gente sabe que isso já era muito comum em Santa Catarina, no litoral. As pessoas iam lá para o meio das pedras, iam lá para o meio de uma trilha e consumiam algum tipo de droga. Hoje isso está virando muito, muito normal, naturalizou. Então é muito comum hoje você estar em um local público ou mesmo na areia, sentado lá com a tua cadeira de praia, e sentar ao teu lado um grupo de pessoas que consomem drogas ali publicamente, sem vergonha nenhuma, ou sem se preservar e preservar as pessoas que estão no seu entorno. Isso tem se tornado cada vez mais comum. Inclusive, a gente tem tido uma polêmica lá em Balneário Camboriú por conta de uma lei, né, para multar essas pessoas, inclusive com uma bonificação maior do que a multa, né, para o fiscal que for lá multar esse cidadão, essa cidadã. Isso, inclusive, essa lei já tem em outros municípios, né, até mesmo do litoral catarinense. Então, a gente também precisa discutir isso enquanto Estado, né? Isso tem se tornado cada vez mais natural. Será que é isso que nós queremos para Santa Catarina? Como que a gente vai frear essa questão? Questões de prevenção, questões de uma maior fiscalização, uma polícia mais presente, talvez. Isso tudo precisa também entrar nesse radar para que a gente não se perca enquanto turismo catarinense. Pois é, essa questão das drogas e a questão das pessoas em situação de rua, aí vem uma questão muito forte também da atuação do Ministério Público, que, né, impede muitas ações aí que os municípios têm tentado nesse sentido. Aí a gente tem o Supremo Tribunal Federal com uma situação ligada à liberação do uso da maconha, não a liberação do uso, mas a não punição, né? Agora estão decidindo lá qual é a quantidade que é considerada tráfico, qual é a quantidade que é utilizado para consumo pessoal, a descriminalização, então, do uso das drogas. Enfim, tem situações em outros níveis da federação que também precisam ser resolvidas e questões ideológicas que agora com esse novo governo aí estão também mudando um pouco essas questões e são desafios a serem enfrentados aqui na ponta, que é o município, né? Com certeza, desafios importantes e que a gente não pode deixar de lado. Então tivemos em Florianópolis agora recentemente mais um caso de agressão vindo de uma pessoa em situação de rua. Então agora Florianópolis já começa a debater, dentro da prefeitura já há um movimento para se debater aí sobre uma possível lei municipal para internação involuntária de pessoas em situação de rua. Hoje Florianópolis, eu morei em Florianópolis por 8 anos e já faz 4 anos que não estou mais lá, mas vou com bastante frequência. Cada vez que eu vou a Florianópolis, eu percebo o aumento de pessoas em situação de rua e, inclusive, muitas e muitas pessoas consumindo drogas. Então, dá para ver claramente que elas são dependentes químicas, né, e que estão, muitas vezes, drogadas. Você estaciona, você para o carro, por exemplo, num semáforo, já vem 2, 3 em cima de você. De que forma que a gente vai controlar isso? De que forma que Santa Catarina vai se organizar para frear tudo isso que tem acontecido? A gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. As leis precisam sim ser debatidas, ser discutidas, porém nós sabemos que as leis municipais elas têm limites. Então não adianta a gente sonhar que uma lei municipal vai resolver, porque não vai. Você tem uma Constituição, você tem um Supremo, você tem um Congresso. Então não é uma situação que precisa ser discutida apenas num município. Precisa ser discutida enquanto país, uma discussão ideológica, uma discussão de que sociedade nós queremos.
Tudo isso está totalmente vinculado à questão turística, está totalmente vinculada às questões econômicas. Muito bem. É que esse pessoal, me parece, né, Arão, que o pessoal do Supremo, o pessoal, muitas vezes até o próprio Senado, principalmente os líderes, aqueles que têm o poder na mão, eles vivem numa bolha diferente do que vive aqui embaixo. Aqui embaixo a realidade é outra, a necessidade é outra, são coisas mais simples. Nós precisamos ter segurança, precisamos ter infraestrutura, é uma coisa que parece para um administrador, aí parece muito simples, mas que fica um elefante branco que as pessoas não conseguem resolver quando começa a passar para as esferas superiores, né? Exatamente. Eu sempre digo, né, Aldair, que é o famoso tripé do desenvolvimento, né, que eu defendo. Você precisa ter investimento na infraestrutura, você precisa desburocratizar o poder público para facilitar a vida do empreendedor e você precisa investir na educação, porque educação gera oportunidades, qualifica a mão de obra e melhora a vida das pessoas. Afinal de contas, não existe nenhuma política social mais forte do que o emprego. Então a gente precisa valorizar isso. Se nós pautarmos aquilo que realmente o poder público deve ter como prioridade em cima da infraestrutura, da desburocratização e da educação, a gente vai avançar. Tudo vai acontecer com mais facilidade, a economia vai girar e você terá um maior desenvolvimento social. Muito bem. Foi mais uma participação, a primeira participação de 2024 aqui ao vivo nos estúdios do Arão Josino com o seu ponto de vista. Arão, um abraço para você, até sexta-feira que vem ao vivo aqui, segunda e quarta aí com a sua participação aqui também no Repórter Cultura. Obrigado, Odair, um grande abraço a todos, que façamos um 2024 incrível. Daqui a pouquinho a gente sabe que a política vai começar a movimentar ainda mais, né? E certamente também traremos aí algumas conversas políticas, ainda mais nesse ano que é um ano eleitoral, um ano que vai movimentar bastante. Um grande abraço a todos. Um abraço para o